Na noite de 23 de julho de 2022, a estudante de medicina Camila Peixoto, de 22 anos, chegou a Chapecó para o que deveria ser um fim de semana perfeito com seu novo namorado. O perigo, no entanto, estava escondido onde ela menos esperava, na tecnologia da casa. No moderno apartamento, a conveniência dos dispositivos inteligentes escondia um plano silencioso e invisível. Por alguns minutos angustiantes, Camila ficou sozinha, cercada por uma automação que não obedecia a ela. Até que um simples pedido para tocar música revelou um histórico assustador de comandos programados para a madrugada. Iniciar gravação, trancar porta. Esta é a investigação completa de como a Casa do Futuro se tornou uma prisão digital e da corrida de uma jovem para escapar de uma armadilha tecnológica antes que fosse tarde demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Camila Peixoto tinha 22 anos e era estudante de medicina. Seu objetivo profissional era se especializar em pediatria. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa atenta e metódica. Ela tinha um interesse particular por tecnologia e se preocupava com questões de segurança digital. Em julho de 2022, Camila planejou uma viagem para o estado de Santa Catarina. O destino era a cidade de Chapecó. O propósito da viagem era pessoal. Ela iria encontrar um namorado que conheceu pela internet. O relacionamento era recente e mantido à distância. A comunicação entre os dois começou no dia 6 de julho daquele ano, ocorrendo quase que exclusivamente por meio de mensagens de texto. Para Camila, a viagem representava um passo importante na relação e uma oportunidade de descanso da rotina de estudos. Ela acreditava que passaria um fim de semana tranquilo na cidade. A expectativa era de normalidade. O encontro aconteceria no apartamento do namorado, localizado no bairro Passo dos Fortes. A estudante se preparou para a viagem sem qualquer suspeita. Ela não tinha motivos para acreditar que o ambiente que a esperava era controlado e monitorado. Sua familiaridade com dispositivos tecnológicos, que seria fundamental para sua segurança, ainda não havia sido posta à prova. O que deveria ser um simples encontro se transformaria em um evento que exigiria todo o seu raciocínio lógico e sua capacidade de agir sob pressão. A viagem a Chapecó não seria sobre um novo relacionamento, mas sobre sobrevivência. Uma assistente virtual, um aparelho doméstico comum, se tornaria a principal fonte de evidências de um plano criminoso. O pânico de Camila começaria com a leitura de um simples histórico de comandos de voz. O local do encontro era a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O apartamento ficava no bairro Passo dos Fortes. Sua localização era próxima a uma rotatória de tráfego intenso. A época era o inverno do ano de 2022. As noites na cidade eram frias e com pouco ruído, um contraste com o movimento diurno da região. A cronologia da investigação estabelece a chegada de Camila ao edifício em 23 de julho de 2022. O relógio marcava 19 horas. Este momento foi registrado pelas câmeras de segurança do próprio prédio. A entrada da estudante no local, que deveria ser um espaço privado e seguro, foi a primeira peça de evidência documentada no caso. O apartamento em si era moderno, equipado com diversos dispositivos de automação residencial. Para um observador externo, parecia apenas um lar tecnologicamente avançado. Para os investigadores, cada um desses aparelhos se tornaria mais tarde uma peça fundamental para reconstruir os eventos daquela noite. O cenário estava montado. A interação inicial dentro do apartamento foi normal. O anfitrião, que se apresentava como Gustavo, manteve uma postura cordial. A conversa não indicava qualquer perigo iminente.
O ambiente era de aparente tranquilidade, consistente com as expectativas de Camila para o encontro. Após alguns minutos, ele anunciou que sairia do local. O motivo declarado foi buscar uma pizza para o jantar. A ação foi apresentada como um gesto rotineiro e casual. Camila concordou e permaneceu sozinha no imóvel, sem desconfiar das reais intenções por trás daquela saída. Para a investigação, este momento foi o ponto de inflexão. A saída de Gustavo não foi espontânea. Análises posteriores dos fatos demonstraram que o ato era premeditado. Deixar Camila sozinha no apartamento era uma etapa crucial do seu plano. Essa ausência calculada foi o gatilho que, por acaso, levaria a estudante a descobrir o sistema de vigilância e controle montado contra ela. O pretexto da pizza era, na verdade, o início da execução de um crime. Sozinha no apartamento, Camila decidiu ouvir música. O objetivo era tornar o ambiente mais confortável enquanto esperava. Ela se dirigiu à assistente virtual que estava instalada na sala. O comando de voz foi simples e comum, uma solicitação para tocar uma de suas playlists preferidas. A música começou a tocar, preenchendo o silêncio do imóvel. Após o pedido, por um hábito de quem tem familiaridade com tecnologia, ela interagiu com a interface do dispositivo. Sua intenção era apenas navegar pelas configurações de áudio ou explorar outras opções musicais. Foi durante essa navegação casual que ela acessou uma seção específica do sistema do aparelho, o histórico de comandos. Esta função registrava todas as solicitações de voz feitas anteriormente ao dispositivo. Era um log detalhado, com data e hora de cada ativação. A curiosidade inicial de Camila não era investigativa. Ela apenas olhava as funcionalidades do aparelho. Contudo, ao percorrer a lista de comandos recentes, sua atenção foi capturada. O que começou como uma ação inocente para passar o tempo estava prestes a se tornar a chave para uma descoberta alarmante. A estudante não sabia, mas havia acabado de acessar um arquivo que revelava a verdadeira natureza daquele apartamento e de seu anfitrião. A caixa de Pandora digital estava aberta. Inicialmente, a lista no histórico da assistente virtual mostrava comandos comuns. Eram pedidos para tocar música, verificar a previsão do tempo ou definir alarmes. Camila os leu sem qualquer preocupação. Eram registros de um uso doméstico normal, compatíveis com a rotina de qualquer pessoa que utiliza esse tipo de tecnologia. Ela continuou a rolar a tela. Foi quando encontrou duas frases que não faziam sentido. Estavam registradas com data e hora de dias anteriores. O primeiro comando era iniciar gravação quarto 2. O segundo era trancar porta-varanda. As palavras eram diretas, sem o tom casual de um pedido cotidiano. Eram ordens. Os comandos eram específicos e operacionais. Não se tratavam de solicitações de informação ou entretenimento. A natureza técnica das frases era incompatível com o uso padrão do dispositivo. A percepção de segurança de Camila foi imediatamente desfeita. O apartamento, que antes parecia um lugar moderno e acolhedor, agora se apresentava como um ambiente controlado. As perguntas surgiram de imediato. Quem havia dado aquelas ordens ao sistema? A voz que ativou os comandos não era a de Gustavo, segundo os registros do dispositivo. E qual seria o propósito de gravar um quarto específico e trancar uma saída de forma remota? A lógica por trás das ações era perturbadora. O pânico começou a se instalar. O histórico de voz não era apenas um registro de atividades passadas. Para Camila, ele se tornou um alerta claro e presente de que algo estava fundamentalmente errado. Aquelas linhas de texto digital representavam o primeiro sinal concreto de que ela não estava em um encontro, mas em uma armadilha. A descoberta a impeliu a continuar investigando a interface do sistema, buscando mais informações.
A investigação de Camila no dispositivo continuou. Os comandos de voz eram um registro de ações passadas, mas seu raciocínio lógico indicava que poderia haver um plano para o futuro. Ela navegou pela interface do aplicativo da assistente virtual, buscando outras funcionalidades além do histórico. Sua atenção se voltou para uma seção diferente, uma área dedicada à automação residencial. A seção era identificada pelo título Rotinas. Nesses sistemas, uma rotina é uma sequência de ações pré-programadas. Elas são executadas de forma automática quando uma condição específica é atendida, como um comando de voz ou, mais importante neste caso, um horário determinado. Era a área do sistema onde um usuário podia agendar tarefas para os dispositivos conectados da casa. Na lista, havia uma única rotina ativa. Ela não tinha um nome específico, mas a descrição de suas funções era detalhada e clara. Camila leu a sequência de ações que seriam executadas. A primeira instrução era trancar porta principal. A segunda, trancar porta-varanda. A terceira era a mesma que ela já havia visto no histórico: iniciar gravação contínua quarto 2. Uma quarta ação estava programada para reduzir a iluminação da sala para 10%. O detalhe mais crítico, no entanto, era o gatilho para a ativação. A rotina inteira estava programada para ser executada às 2 horas da manhã. A data de execução estava definida para aquela mesma madrugada. Faltavam pouco mais de 6 horas para que o sistema iniciasse o protocolo de forma autônoma, sem necessidade de qualquer comando de voz ou intervenção humana. Esta descoberta alterou completamente a natureza da ameaça. Não se tratava mais de uma suspeita baseada em registros antigos e vozes desconhecidas. Era um evento concreto, documentado e com hora marcada para acontecer. O apartamento se transformaria em uma armadilha controlada remotamente. As fechaduras inteligentes se tornariam travas. As câmeras, instrumentos de vigilância, a automação, a ferramenta para um cárcere digital. O plano de Gustavo não era um improviso, era um procedimento metodicamente configurado para ser executado no momento de maior vulnerabilidade da vítima, durante o sono. Camila compreendeu a gravidade da situação. O perigo não era uma suposição, era um plano documentado, com data e hora para ser executado. Seu raciocínio lógico, treinado pela rotina de estudos em medicina, superou o pânico inicial. Ela sabia que precisava de provas concretas e de ajuda externa. A informação digital contida no aplicativo era a única evidência que possuía, e essa evidência era volátil. Poderia ser apagada remotamente a qualquer momento. Ela agiu com rapidez e método. Exatamente às 19h40, conforme os registros de seu próprio celular, ela começou a documentar o que via. Usando seu smartphone, ela tirou capturas de tela, os chamados prints. Primeiro, fotografou o histórico de comandos de voz, focando nas ordens para iniciar gravação quarto 2 e trancar porta-varanda. Em seguida, capturou a imagem da tela que detalhava a rotina programada para as 2 da manhã, mostrando a sequência de ações de aprisionamento. A prova estava agora na palma de sua mão, salva na memória de seu telefone. O passo seguinte foi garantir que a evidência não fosse perdida ou destruída. Manter as imagens apenas em seu aparelho ainda era um risco. Ela abriu um aplicativo de mensagens instantâneas e selecionou um contato de confiança. Sua amiga, Júlia. Sem hesitar, enviou todas as capturas de tela que havia acabado de fazer. A transmissão dos arquivos foi concluída em segundos. Esta ação foi decisiva para toda a investigação que se seguiria. Ao transferir os arquivos para Júlia, Camila criou uma cópia de segurança externa e imediata. A prova não estava mais confinada fisicamente ao apartamento ou digitalmente à rede local. Estava segura, fora do alcance e do controle de Gustavo. Mesmo que os dispositivos fossem desligados,
que os registros fossem apagados ou que seu próprio celular fosse tomado, as imagens enviadas a Júlia serviriam como um testemunho digital irrefutável do plano em andamento. Foi um ato de inteligência que transformou uma descoberta particular em uma evidência que mais tarde seria fundamental para a polícia. A evidência estava segura. O problema imediato, contudo, era o próprio apartamento. Camila compreendeu que todos os dispositivos, as fechaduras, as câmeras, a própria assistente virtual, funcionavam em rede. Eles estavam conectados entre si e a internet. Essa rede era controlada por um único ponto central, o roteador. Aquele aparelho era o cérebro que permitia a Gustavo monitorar e comandar o ambiente à distância. Se a casa era uma armadilha, o roteador era a chave que a mantinha armada. Seu raciocínio foi rápido e técnico. Para neutralizar o sistema, era preciso cortar sua comunicação. A solução mais eficaz não era tentar desativar cada dispositivo individualmente, uma tarefa que levaria tempo e poderia alertar o agressor. A solução era desativar a rede por completo. Sua decisão foi lógica e imediata. Ela localizou o roteador, um aparelho com luzes piscantes posicionado em uma prateleira na sala. Sem hesitar, ela se aproximou e desconectou o cabo de energia da tomada. As luzes do dispositivo se apagaram instantaneamente. O ato foi simples, mas o efeito foi total. Ao cortar a alimentação do roteador, ela desligou a conexão do apartamento com o mundo exterior. O controle remoto de Gustavo sobre o sistema foi interrompido no mesmo segundo. As fechaduras inteligentes, que dependiam da rede para receber comandos de travamento, voltaram ao seu estado manual padrão, operáveis apenas fisicamente. As câmeras de vigilância pararam de transmitir imagens e qualquer upload de dados para servidores em nuvem foi cessado. A casa inteligente havia sido neutralizada. Ela não estava mais em uma prisão digital vigiada, mas em um apartamento comum com fechaduras mecânicas. O silêncio que se seguiu não era mais o de uma armadilha à espera, mas o de um sistema desativado. Com essa única ação, Camila criou para si mesma a janela de oportunidade necessária para a fuga. Com a rede desativada, Camila não perdeu tempo. Ela se moveu em direção à porta principal do apartamento. A fechadura, agora desconectada do sistema, funcionava apenas de forma mecânica. Ela girou a chave e abriu a porta. Saiu para o corredor do edifício e fechou a porta atrás de si, garantindo que ficasse trancada. Desceu rapidamente pelas escadas e alcançou a rua. O relógio de seu celular marcava 19h50. A cronologia oficial registra que se passaram apenas 10 minutos desde o momento em que ela documentou as provas. O ambiente externo era frio e silencioso, um espaço público e aberto. Era o oposto do ambiente interno, que minutos antes era uma armadilha tecnológica controlada. A sensação de segurança vinha do fato de não estar mais confinada e vigiada. Com o telefone em mãos, ela discou o número da Polícia Militar, 190. Ao ser atendida, relatou os fatos de maneira clara. Forneceu o endereço exato do apartamento, o nome que o suspeito usava e descreveu as evidências que encontrou no sistema da assistente virtual. Informou ao atendente que havia enviado capturas de tela das provas para uma amiga, garantindo que a evidência estava segura. O chamado foi registrado. A polícia estava a caminho. A resposta da Polícia Militar foi imediata. Uma viatura foi despachada para o endereço no bairro Passo dos Fortes, seguindo o protocolo para a ocorrência. Ao chegarem, os policiais estabeleceram contato com Camila, que aguardava do lado de fora do edifício. Ela repetiu seu relato de forma objetiva, mencionando os comandos de voz, a rotina programada e as capturas de tela enviadas como prova.
Dada a natureza da denúncia, que envolvia dispositivos de automação residencial e uma possível tentativa de cárcere privado por meios digitais, o procedimento padrão foi escalado. O comando acionou um especialista da Divisão de Crimes Cibernéticos. O tenente Salles foi designado para o caso. Sua função específica era coordenar a perícia digital e garantir que todas as evidências eletrônicas fossem coletadas de maneira correta. A ação oficial ocorreu na manhã seguinte. A data era 24 de julho de 2022. Com a devida autorização legal, a equipe policial, sob a coordenação do tenente Salles, entrou no apartamento para a apreensão formal dos equipamentos. O local foi tratado como uma cena de crime. Os peritos recolheram todos os dispositivos eletrônicos relevantes para a investigação. A lista de itens apreendidos incluía a assistente virtual, as câmeras de segurança instaladas nos cômodos, as fechaduras inteligentes da porta principal e da varanda e o roteador de internet que Camila havia desconectado. Cada aparelho foi fotografado em seu local original, catalogado e acondicionado em embalagens antiestáticas para preservar sua integridade. O material foi então encaminhado para o Laboratório de Perícia Forense do Departamento de Polícia. A análise desses dispositivos seria a próxima etapa crucial da investigação. A caçada às provas digitais havia começado oficialmente. Os dispositivos apreendidos no apartamento foram encaminhados ao Laboratório de Perícia Forense. A análise ficou sob a responsabilidade da perita Lohana. Sua tarefa era extrair e interpretar os dados contidos nos equipamentos eletrônicos para confirmar ou refutar a denúncia feita por Camila. O trabalho era técnico e exigia precisão. Seu trabalho começou pela assistente virtual. Ela extraiu os logs de áudio e os metadados associados a cada comando de voz. A análise confirmou a suspeita inicial de Camila. O sistema registrava ativações por perfis de voz distintos. Um perfil correspondia à voz de Gustavo, o proprietário registrado. Outros, no entanto, eram de fontes desconhecidas. A perícia validou que os comandos para gravar o quarto e trancar a varanda não foram feitos pelo morador. O foco da perícia se voltou então para o roteador. O aparelho era o ponto central que conectava todos os dispositivos à internet. A análise do registro de acesso do roteador revelou uma informação crítica. Uma lista de endereços de IP externos havia recebido permissão para acessar a rede interna do apartamento. Isso significava que pessoas de fora podiam controlar os dispositivos da casa remotamente. A perita Lohana cruzou as informações. Os horários de acesso dos IPs externos coincidiam com os horários em que os comandos de voz desconhecidos foram registrados pela assistente virtual. A correlação entre os eventos era direta. O sistema estava sendo operado por terceiros de fora do local, em momentos específicos. A investigação dos IPs revelou que eles não pertenciam a serviços de manutenção ou atualização dos fabricantes, mas a servidores privados. A denúncia de Camila Peixoto estava validada pelos dados. Não se tratava mais de uma interpretação, mas de fatos digitais registrados. O trabalho da perita Lohana transformou as capturas de tela enviadas por Camila em prova técnica. A análise forense demonstrou que o sistema de automação da casa não era usado para conveniência, mas como uma ferramenta de vigilância e controle. As evidências digitais se tornaram irrefutáveis. A investigação digital forneceu uma base sólida. A polícia, então, expandiu o foco para as evidências físicas dentro do apartamento e na estrutura do edifício. A análise não se limitaria mais aos dados, mas incluiria a observação material da cena do crime. Os peritos retornaram ao imóvel para uma nova inspeção, agora com o conhecimento prévio do plano de vigilância.
Durante a vistoria dos equipamentos apreendidos e das instalações, os detetives observaram um detalhe específico nas câmeras de segurança. As pequenas luzes de LED, que indicam quando os aparelhos estão ativos e gravando, estavam cobertas. Pequenos pedaços de fita isolante preta haviam sido cuidadosamente posicionados sobre cada indicador luminoso. Esta era uma ação deliberada. A ocultação dos LEDs tinha um propósito claro: impedir que qualquer pessoa no cômodo soubesse que estava sendo filmada. A gravação ocorreria de forma secreta, sem o alerta visual padrão dos dispositivos. Essa descoberta física era a prova da intenção de vigiar sem consentimento. A complexidade do sistema levantou outra questão: como a rede de dispositivos era alimentada e conectada de maneira tão discreta? Para entender a infraestrutura do prédio, os investigadores contataram o síndico, Arno. Seu conhecimento sobre a planta e as instalações do edifício era essencial. O depoimento de Arno foi fundamental para a investigação. Ele confirmou a existência de rotas de cabos não padronizadas que haviam sido instaladas após a construção original. O síndico mostrou aos policiais dutos e passagens internas onde fiações extras haviam sido passadas. Essas rotas não faziam parte da planta oficial do edifício. A análise dessas instalações revelou que os cabos clandestinos conectavam pontos estratégicos do prédio diretamente ao apartamento de Gustavo. O sistema de vigilância não dependia apenas da rede sem fio. Havia uma infraestrutura física oculta que garantia a estabilidade e a discrição da operação. As evidências físicas agora se alinhavam perfeitamente com os achados digitais. Os LEDs cobertos e os cabos clandestinos não eram fatos isolados. Eram componentes de um único sistema integrado, projetado para operar em segredo. Com todas as peças de evidência reunidas, o plano completo de Gustavo foi revelado. O tenente Salles e a perita Lohana juntaram as informações. Os logs da assistente virtual, os endereços de IP externos, os cabos clandestinos e as fechaduras inteligentes formavam um único sistema integrado. A análise conjunta permitiu que os investigadores reconstruíssem o método de operação do suspeito. O modus operandi era claro e metódico. O suspeito atraía as convidadas para o apartamento. Em seguida, ele saía do local sob um pretexto, deixando a vítima sozinha. À distância, utilizando os acessos remotos que a perícia havia identificado, ele tinha controle total sobre o ambiente. A tecnologia de automação residencial não era para conforto, mas para imobilização. A rotina programada para as 2 da manhã era o mecanismo central da armadilha. As fechaduras inteligentes da porta principal e da varanda seriam acionadas, trancando a vítima dentro do imóvel. Simultaneamente, o sistema de câmeras, com os LEDs de gravação cobertos, iniciaria a filmagem contínua. As ações eram sincronizadas para ocorrer no momento de maior vulnerabilidade, durante o sono. A perícia descobriu um detalhe adicional ao analisar o tráfego de rede. Os vídeos não eram armazenados apenas localmente, as gravações eram enviadas de forma automática e imediata para um servidor privado na nuvem, acessível apenas pelo suspeito. Isso garantia que as provas digitais não seriam encontradas nos dispositivos do apartamento caso fossem apreendidos. A investigação concluiu que o objetivo era o cárcere privado. O suspeito usava a tecnologia para construir uma prisão digital. As vítimas ficavam presas fisicamente pelas fechaduras e mantidas sob vigilância constante pelas câmeras. O controle era absoluto, executado por meio de comandos remotos. O apartamento se tornava uma armadilha tecnológica, impossível de ser desativada por quem estava dentro. Com as provas digitais e físicas consolidadas, a autoridade policial emitiu um mandado de prisão.
O suspeito, identificado como Gustavo, foi detido. Ele foi formalmente acusado de violação de privacidade e tentativa de cárcere privado. A promotoria considerou o conjunto de evidências avassalador. Os registros da assistente virtual, os IPs de acesso remoto e a infraestrutura de cabos clandestinos formavam uma prova material incontestável do plano criminoso. A prisão do suspeito resolveu também um problema secundário que afetava o condomínio. Durante a investigação, a polícia teve acesso a registros de reclamações de outros moradores do edifício. Os relatos descreviam quedas de conexão com a internet. Essas falhas ocorriam de forma intermitente e inexplicável, sempre durante a noite. Os moradores atribuíam o problema ao provedor de serviço, mas as visitas técnicas nunca encontravam uma causa. A perícia técnica estabeleceu a conexão entre os fatos. O sistema de vigilância de Gustavo realizava o upload de grandes volumes de vídeo para servidores na nuvem. Essa atividade consumia uma quantidade excessiva de banda da rede de internet do prédio. A sobrecarga na infraestrutura local causava as quedas de serviço para os apartamentos vizinhos, exatamente nos horários em que o sistema de gravação era mais ativo. As reclamações, antes tratadas como falhas técnicas, agora tinham uma explicação criminal. O plano de vigilância e aprisionamento não impactava apenas suas vítimas diretas, mas também a estabilidade da rotina de todos que viviam no mesmo edifício. O caso de Camila Peixoto não terminou com a prisão do suspeito. Seus desdobramentos geraram um impacto significativo na percepção pública sobre segurança residencial. A investigação em Chapecó se tornou um alerta nacional sobre as vulnerabilidades de dispositivos conectados à internet, conhecidos como Internet das Coisas ou IoT. O episódio demonstrou de forma prática como aparelhos criados para conveniência e conforto poderiam ser reconfigurados como ferramentas de vigilância, controle e aprisionamento. A repercussão levou a ações concretas por parte de especialistas em segurança digital e administradoras de imóveis. Em resposta direta ao caso, foram iniciadas campanhas de conscientização. O objetivo era educar os consumidores sobre os riscos associados a casas inteligentes mal configuradas. O foco dessas campanhas era ensinar o público a proteger suas redes domésticas, a verificar permissões de aplicativos e a desconfiar de dispositivos instalados por terceiros. Em condomínios residenciais, especialmente em edifícios mais modernos, o caso motivou uma mudança de protocolo. Síndicos e administradoras passaram a distribuir cartilhas de privacidade. Esses manuais continham instruções claras e objetivas. Ensinavam os moradores a realizar auditorias em suas próprias redes, a alterar senhas padrão de roteadores e câmeras e a identificar sinais de acesso remoto não autorizado, como atividade de rede incomum durante a noite. O caso de Chapecó se tornou um exemplo duplo. Ele expôs o uso da tecnologia como uma arma para a execução de um cárcere digital. Ao mesmo tempo, demonstrou como a própria tecnologia, quando analisada por peritos, se transforma na principal fonte de provas para a condenação. A inteligência de Camila, ao documentar os registros digitais, foi tão crucial quanto a perícia que os validou. A experiência dela deixou uma lição fundamental para a era digital. A segurança de uma casa inteligente não depende apenas de quem possui as chaves físicas, mas de quem, de fato, controla a rede.